Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e a toda a sua família. Seu irmão Marcelo Oliveira aqui contigo e já vamos orar, né? Pois a palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então só o Senhor é que pode resolver todas as causas, todas as nossas queixas, ok? E é por isso que todos os dias nós temos que falar com o nosso Deus, e na verdade, em todo o tempo, né? Seja através do pensamento ou de maneira audível, sempre temos que estar em comunhão com aquele que fez os céus, a terra e os mares. Glória a Deus. Oremos. Meu Deus e Pai querido, Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória, e não há outro Deus além de Ti. Tu és o único poderoso, meu Pai, como no passado o Senhor abriu o Mar Vermelho, fez sair água da rocha, curou milhares de pessoas, cura no presente e com certeza continuará operando maravilhas até o dia da volta do Seu Filho, meu Pai. Oh, aleluia! Ó grande Deus poderoso, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma, meu Pai. Nós precisamos demais da Sua presença, bem como da Sua ajuda. Sem o Senhor, como até mesmo está escrito na Sua palavra, nada poderemos fazer. Vem com Suas muitas misericórdias, com Suas graças sobre a nossa vida, sobre toda a nossa casa, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, os pecados, as transgressões, pensamentos, palavras, atitudes que de repente nós tivemos, Pai, e desagradou Teu coração. Mas limpa a nossa mente com o sangue do Cordeiro e dá-nos um coração e um espírito novo, meu Pai. Como disse Davi, cria em nós um coração puro e ajuda-nos, ó Pai, a andarmos nessa terra de maneira agradável aos Teus olhos. Ó Senhor, o que seria de nós sem a Tua palavra, sem a Tua presença? Te agradecemos por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelos livramentos, pela Sua proteção, pelo pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos entes queridos, pela nossa própria vida. Obrigado porque as Suas misericórdias foram renovadas sobre a nossa vida nessa manhã. Oh, meu Pai, e isso nos mostra o quanto o Senhor é maravilhoso, é bondoso para conosco. Aleluia. E muito obrigado principalmente pelo envio do Seu maravilhoso Espírito Santo, pela entrega do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, Pai. Pois por isso nós temos hoje a oportunidade de morar contigo para sempre, meu Pai. Oh, aleluia! Muitos são os Seus benefícios, as Suas maravilhas para conosco. E muitas das vezes nós nem percebemos, meu Pai, mas o Senhor está sempre ali nos abençoando, cuidando de nós. Meu Deus, tem misericórdia, compaixão, piedade desse meu irmão e dessa minha irmã. Socorre essa pessoa que está triste, abatida, preocupada, Senhor, com tantas coisas que de repente surgiram em sua vida. Senhor, entra com grande providência na vida desse homem, na vida dessa mulher. Cura no corpo e na alma. Abre portas extraordinárias, prospera. Restaura o casamento, a família. Senhor, atende o clamor dessa pessoa que ora pelos seus filhos, para que sejam libertos, Pai, dos vícios, para que o seu marido ou a sua esposa seja transformado pelo poder da Sua palavra. Atende o clamor dessa pessoa que não aguenta mais, que está a ponto de largar tudo, de cometer loucuras, meu Pai. Mas não permitas que isso aconteça, mas em vez disso que o anjo do Senhor possa ser enviado para essa pessoa, com a resposta que ela precisa, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Vai renovando, Senhor, a nossa fé, vai renovando, Senhor, a nossa esperança. Enche o nosso coração da bondade de Cristo, da humildade do Senhor, e vai guiando os nossos passos. Meu Pai, guarda a nossa vida, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nos guarda do homem mau, perverso, da bala perdida, dos acidentes dentro e fora de casa, dessas pestes, doenças, enfermidades, Pai. Ó Senhor, nos guarda dessas tempestades, dessas condições climáticas extremas que têm assolado esse mundo afora, que tem feito muitos perecerem, meu Pai. Tem misericórdia. Que o Senhor seja como a nossa sombra, a nossa direita, o nosso escudo protetor. Meu Pai, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, meu Pai. Ó Senhor, nós não queremos ficar
sem a tua presença, sem a tua proteção, nem um segundo sequer, sim. Mas queremos em todo o tempo estar debaixo das tuas santas asas, meu Pai. Oh, aleluia! Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Nós temos a grande certeza de que o Senhor já está nos abençoando, curando, libertando, salvando, Senhor. Nós temos a grande certeza de que portas estão se abrindo, curas estão sendo efetuadas, maravilhas de Deus estão sendo derramadas, e nós cremos também que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Nós cremos que estamos pela fé nos pastos verdejantes, meu Pai. Oh, glória a Deus! Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai de misericórdia, o Deus da nossa salvação, meu Pai. Então a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Vamos agora a uma palavra abençoada? Vamos lá. Então aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, a palavra do nosso Deus diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Glória a Deus. Meu irmão, essa palavra é extraordinária. Eu gosto muito de meditar nesse Provérbios 3, verso 1, porque em Provérbios 4, 23, fala que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui está dizendo para que nós não venhamos a nos esquecer dos ensinamentos do Senhor, que o nosso coração venha a guardar os seus mandamentos. Por quê? Da mesma maneira que Deus, através dessa palavra, está nos orientando, nos exortando a guardar as suas promessas, a sua palavra, o Evangelho, em nossa mente, em nosso coração. Do outro lado, o Satanás, que diz a Bíblia que só veio para matar, roubar e destruir, o que ele mais quer é que a palavra do Senhor seja roubada de nossos corações. Por quê? Uma pessoa sem a palavra de Deus em sua mente, ela fica extremamente vulnerável aos ataques de Satanás. E quando é atacada por Satanás, através de pensamentos de morte, de doença, de derrota, de fracasso, de desânimo e tudo que é pensamento ruim, quando a pessoa não tem a palavra de Deus em seu coração, ela, nesse momento do ataque, vem a fraquejar, ela vem a fracassar. Porque nada dessa terra, nenhum recurso, nenhuma tecnologia, nenhuma sabedoria humana pode combater as setas do inimigo. Um dos males que tem mais assolado as pessoas é a chamada depressão. Só que a depressão, meu irmão e minha irmã, ela é motivada por espíritos malignos. Essa é a verdade. A depressão é motivada por espíritos malignos. Então, a grande parte das pessoas que não têm o conhecimento bíblico, não têm conhecimento das coisas espirituais, tentam tratar, por exemplo, a depressão com o conhecimento, e muitas das vezes, desse mundo. E o resultado é que não há sucesso, porque são coisas que se combatem no plano espiritual. E as coisas espirituais se combatem com coisas espirituais, que é a palavra do Senhor. Então, veja bem, a instrução para mim e para você é que nós não esqueçamos dos ensinos do Senhor. Por exemplo, a Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas, para o ser humano. Claro que se você perguntar para mim, irmão Marcelo, você tem guardado as mais de 8.000 promessas no coração? Claro que não. Mas eu tenho guardado muitas na minha mente. Tem algumas passagens que eu consigo recitar sem ler a Bíblia. Tem alguns salmos que eu recito sem ler a Bíblia. Tem algumas partes do Evangelho que eu consigo falar sem ler a palavra. Algumas partes da carta de Paulo, ok? Então,
É muito importante que você também procure guardar no seu coração a palavra de Deus, porque no momento em que Satanás ataca a nossa mente, se nós tivermos algumas palavras, justamente para combater esses ataques, ele até ataca a mente da pessoa. E esse é o papel dele mesmo, ele é o tentador. Mas no mesmo momento que ele vem, já é combatido pelo poder da palavra, porque a palavra está na mente, está no coração. É muito importante isso. Satanás, o que ele mais quer é que a nossa mente esteja fraca, que a nossa mente esteja vazia da palavra de Deus, porque aonde tem mente vazia, aliás, tem até um ditado, que a mente vazia é a oficina do diabo. E olha, meu irmão, apesar de ser um ditado mundano, é a mais pura verdade. A mente vazia é a oficina do diabo, é onde ele trabalha. Agora, uma mente que está cada vez mais cheia da palavra de Deus, ele não tem como agir. Seremos tentados, isso fato, porque o próprio Jesus, quando estava naquele deserto, foi tentado pelo Satanás. Só que no mesmo momento em que ele foi tentado, ele combatia com a palavra. O diabo vinha e ele falava, está escrito. O diabo veio de novo e o Senhor disse, está escrito isso, isso e aquilo, se referindo à palavra. Então, o diabo vai te tentar todos os dias, vai me tentar. Mas se estivermos com a palavra do Senhor em nossa mente, ele vem por um caminho e ele fugirá por 7 caminhos, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça dos ensinos. E para que você não venha esquecer, e eu também, nós temos que estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, como escrito lá no Salmo, capítulo 1. Está escrito lá que nós devemos meditar de dia e de noite. O nosso prazer tem que estar na palavra de Deus. Muitas das vezes acontece conosco que a nossa carne não quer ler a Bíblia, mas é uma luta ali espiritual, ok? Nós temos que esmurrar a nossa carne, inclinar a nossa carne, querendo ou não, a ler a palavra. Se de repente não queremos ler, coloca o áudio para ouvir. E até é bom você colocar o áudio e acompanhar junto com o áudio a palavra, e dar mais força ainda, para guardarmos o mandamento do Senhor no coração, ok? E aí no versículo 2 diz, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Então, quer dizer, a palavra do Senhor em nossa mente, em nosso coração, e é claro, não só em nossa mente, mas nós praticando a palavra, isso fará com que os nossos dias serão aumentados, ou seja, longevidade. E lhe acrescentarão anos de vida e paz, ou seja, uma vida abençoada, uma vida abundante. Agora veja bem, não está sendo prometido que não haverá tribulações, dificuldades no meio do caminho, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas quando nós temos a palavra cada vez mais guardada em nosso coração, mesmo nos momentos das tribulações, Deus estará conosco, nos dando escape por meio da sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é como uma espada de 2 gumes. Está escrito na Bíblia também isso. Então, a palavra nos promete longevidade, anos de vida e paz, uma vida de qualidade. Eu não estou dizendo, meu irmão, porque às vezes a pessoa, quando a gente fala acrescentarão anos de vida e paz, isso e aquilo, a pessoa já pensa logo, muitos pensam logo que vai ficar bilionário, trilionário, aquela coisa. Não é disso que estamos falando. Mas estamos falando de uma vida com equilíbrio em todos os sentidos, uma vida abençoada em todos os sentidos, meu irmão e minha irmã. A prosperidade, ela não é dinheiro. A prosperidade é um conjunto de bênçãos na vida de uma pessoa, ou seja, todas as áreas da vida de uma pessoa têm a bênção de Deus. É isso que a palavra promete para mim e para você. Uma vida onde tem a bênção de Deus em todos os sentidos. Graças a Deus. E é também interessante porque lá no Salmo 91, no último versículo, está escrito: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Uma longevidade com Deus é uma vida longa, mas uma vida longa com qualidade. E não uma vida longa sofrida, derrotada, não. Mas é uma vida longa com as bênçãos de Deus. E tem uma outra palavra que diz que se nós estivermos com Deus, ainda na velhice daremos frutos. E uma pessoa só pode dar frutos quando ela está conectada com quem? Com Cristo Jesus, com o Espírito Santo.
E lá em João também, capítulo 15, diz, né, que daremos frutos e Ele limpará para que possamos dar mais frutos ainda. Olha que coisa tremenda. E aí sim, seremos cada vez mais reconhecidos como os discípulos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, no versículo 3, diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Olha que coisa tremenda. A nossa vida deve girar em torno da palavra de Deus e sempre devemos procurar praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, meu irmão e minha irmã, com certeza a nossa vida será grandemente abençoada nessa terra e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Graças a Deus. Amado irmão e irmã querida, receba o poder dessa palavra no seu coração. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Sou Marcelo Oliveira, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.